Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Atá. Esse é mais um vídeo em que a gente conta com o teu like, com a tua inscrição, com o teu sininho, com o teu joinha. Se puder também comente depois do vídeo para saber se você concorda ou não com o que a gente vai falar aqui. Mas se não quiser comentar também tá tudo certo, desde que você fique até o final do vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre contratação do Grêmio, que está começando esse 2024, um tanto quanto preocupante para o torcedor gremista. O Grêmio que não está conseguindo fazer as reposições que precisa, especialmente no ataque, mas temos goleiro. A gente tem o goleiro, que é o goleiro Marquezin, que foi anunciado oficialmente, a gente já sabia que fecharia com o Grêmio, mas foi anunciado agora essa tarde, nessa meados da tarde de hoje, onde ele foi confirmado como goleiro. E é interessante que quando a gente fala de goleiro, a gente sabe que no ano passado, 2023, aliás, desde 2018, né, quando o Marcelo Grois saiu, a gente tem sofrido um pouco com essa posição. A gente não teve mais nenhum goleiro que fosse aquele goleiro que salvasse o Grêmio nos jogos decisivos ou jogos que o Grêmio precisava. A gente tinha goleiros que com atuações discretas ou inclusive que falhavam, né? Passaram vários nomes por aqui, nenhum deixou saudade. A última tentativa foi o Grando, que deve ser negociado, deve ser vendido. Então o Grêmio vai contar agora com Marquezin e Kaique no banco, com certeza serão esses dois os goleiros do Grêmio. O Grois, inclusive, valorizado no mercado, não pelas atuações, mas por ser um goleiro novo e promissor, com o mercado na comunidade europeia também. Então o Grando é um jogador que vai acabar saindo do Grêmio. Mas muito se criticou o Grêmio por não contratar um goleiro no ano passado, inclusive por não ter contratado o Rocher, que foi um goleiro que o Grêmio acabou, inclusive, acertando as bases salariais e, surpreendentemente, acabou de uma hora para outra parando no Internacional. Diga-se passagem, o Rocher é, na minha opinião, um bom goleiro. Um goleiro, um jogador com personalidade também, né? A gente viu que praticamente na estreia do Rocher ele já chegou num jogo decisivo batendo pênalti para o Inter, chamando para si a responsabilidade. Eu acho que isso, em relação a um goleiro, é importante. Mas, sinceramente, não é porque a gente está contratando um outro goleiro. Eu acho que o Marquezin, antes da lesão, e nós já vamos falar sobre isso, é um goleiro que tem mais qualidade do que o Rocher. É um goleiro melhor do que o Rocher. Para quem não sabe, o Marquezin é um goleiro de 1,88 de altura, tem 35 anos, surgiu lá no Lanús em 2011, 2012, inclusive foi campeão da Sul-Americana pelo Lanús naquele período, coisa que é legal, né? Goleiro que, como vocês vão ver, não passou em tantos clubes assim, o que eu acho legal. Eu não acho bom quando um jogador fica 6 meses em cada clube, 1 ano em cada clube, não firma raízes. Ele não, ele por onde passou, deixou boa impressão. Títulos em todos os times em que ele passou. Então o Marquezin é um goleiro que me inspira confiança nesse sentido. Aí do Lanús ele teve uma jornada no Lanús tão boa, sendo jovem, que ele acabou indo para o futebol mexicano. No Santos Laguna foi o primeiro time que ele jogou, depois ele jogou também, o Santos Laguna é um time médio do México, né? E depois jogou no grande time do futebol mexicano, que é o América do México. No América do México, ele é ídolo, é muito respeitado, ganhou 2 campeonatos mexicanos, é eleito o melhor goleiro do campeonato mexicano também, por temporadas consecutivas, e esse tipo de atuação no futebol mexicano fez com que ele fosse aí para um grande clube do futebol europeu, que é o Porto. Não é um clube da primeira prateleira do futebol europeu, mas é um grande clube tradicional, campeão de Champions League, junto com o Benfica, o maior clube, são os 2 maiores clubes de Portugal. E no Porto, o Marquezin também se tornou ídolo, venceu o Campeonato Português, venceu a Copa de Portugal, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Português por 2 oportunidades, 2 temporadas seguidas, foi eleito numa daquelas eleições mais aleatórias, mas enfim, vale citar, foi eleito um dos 5 melhores goleiros da Europa, enquanto esteve jogando em Portugal pelo Porto, ou seja, ele tem uma grande passagem também pelo futebol europeu. Quando o Marquezin já estava firmado no Porto, o Porto surgiu, revelou um outro grande goleiro das categorias de base do Porto. Eu agora não vou lembrar o nome, mas é um goleiro que já não está mais também em Portugal, que era considerado na época um fenômeno. Aí o Marquezin acabou saindo, não ficando mais no Porto, mas no Porto o Marquezin ele era considerado, até hoje é considerado um grande ídolo, né? Nesse meio tempo também ele acabou, estou olhando para baixo porque eu tenho a minha colinha aqui, então nesse meio tempo o Marquezin também chegou à seleção argentina, não chegou a ser titular da seleção argentina por muitos jogos, em um ou outro jogo que ele jogou pela seleção, é verdade, ele não foi bem, ele falhou, então ele chegou a disputar posição, jogou alguns jogos, mas enfim, na seleção argentina é o grande calcanhar de Aquiles dele,
tá? Então acabou não tendo uma história longa na seleção argentina, embora na Copa América agora de 2021 ele era o goleiro reserva imediato, segundo reserva do Dibu Martínez. Então ele é sim um jogador que ainda figura no elenco das seleções argentinas, agora já nem tanto, né, porque com 35 anos e vindo de lesão. Bom, saindo do Porto, então, o Martínez ele foi para o Celta de Vigo, onde também era titular, também era uma das lideranças da equipe, era inquestionável a titularidade dele, tinha o respeito, tinha muita moral lá no Celta de Vigo, mas agora, um ano no início de 2023, ele sofreu uma grave lesão que deixou ele de fora do futebol por praticamente 10, 11 meses. Ele voltou a jogar agora só em dezembro de 2023, jogou só uma ou duas partidas, então ele vem de um longo período de parada, né? Ele lesionou o tendão, né? A gente falou antes do grande tendão de Aquiles, ele lesionou, ironicamente foi o tendão de Aquiles que ele lesionou. Quem já lesionou o tendão ou sabe como funciona, ele sentiu aquele estalo e não pôde jogar por 10 meses. Então, e justamente por ele ter uma relação muito boa, ter muita moral lá com o time do Celta de Vigo, ele acabou então pedindo a liberação para o Celta, visto que ele não teria oportunidade de jogar lá, e ele é um goleiro que tem muita lenha para queimar. Então o que eu acho da contratação desse grande goleiro Marquezin? Como eu já venho dizendo, é um grande goleiro, um jogador de liderança, é aquele tipo de goleiro argentino com personalidade, goleiro que não vai ter o problema, por exemplo, que o Gabriel Grando tem, que é de saídas de bola. O Gabriel Grando, a gente lembra de vários momentos em que ele ficou titubeando, indeciso, se saiu ou não no lance. O Dibu Martínez, o Marquezin, que é o goleiro do Grêmio agora, ele é um goleiro que é de muita imposição física também, jogador que sai na bola, experiente, campeão por onde passou, tem raízes em todos os times em que ele esteve. Então, para mim, ele é uma grande contratação. O Marquezin, até a lesão dele no ano passado, quando tinha 33 para 34 anos, ele era um dos melhores goleiros dessa última geração de goleiros da Argentina. Qualidade ele tem. Fica a grande questão com uma boa pré-temporada que ele vai fazer no Grêmio, com um bom treinamento físico, recuperação, especialmente num time que colabore, acho que é uma grande contratação. Acho que é uma tacada certeira da direção, que está devendo outras contratações, mas isso é papo para outros vídeos. Certo, gente? Então, obrigado por ter assistido. Eu conto com o teu like, com a tua inscrição. E comenta aqui embaixo o que tu acha da contratação desse goleiro argentino muito louco de 35 anos, o Marquezin. Valeu, gente. A gente se fala até o próximo vídeo. Fui!